Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Estou aqui eu, o Gus e o Will, mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está com o Felipe Caeser, que é cofundador e CEO da Hub Local, em inglês, ou Hub Local, para pronúncia de português. Vamos lá então. Tudo bom, Felipe? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Sempre muito bom contar um pouco da nossa história, falar um pouco do que nós conseguimos construir até aqui. Meu objetivo é inspirar vocês, né? Então, espero que eu consiga cumprir a minha missão de estar aqui com vocês. E a nossa missão aqui, né? A gente gosta de trazer sempre pessoas que realizam, pessoas que têm algum tipo de impacto no mundo empresarial, na sociedade, né? E descobrir um pouco aí da mente, né? Do empreendedor, a mente do líder ali que está por trás da empresa. Eu, pessoalmente, gosto muito de ler biografias, né? Eu aprendo demais. Aliás, hoje eu só leio biografia ou livro de ficção total. É só isso que eu leio. Se me trouxer qualquer outra coisa, eu já não leio, eu tenho preguiça. Eu já li de tudo. Então, eu gosto muito de aprender aí com as histórias das pessoas. Então, eu convido aí vocês a acompanhar aqui um pouquinho essa trajetória. O Felipe também escreveu livro, né, Felipe? Sou Como é que autor de um chama seu livro, livro? A Jornada das Startups, tá? Conta uma história aí de uma startup que nasceu fora do eixo, assim, digamos assim, né? Fora dos grandes centros tecnológicos, tanto do Brasil como do mundo também. Nós somos do Nordeste, sou cearense de nascença, e a nossa empresa é nordestina aqui de Fortaleza, Ceará, e conta exatamente essa jornada que é uma startup nascer do negativo, praticamente. Eu falo do zero, tá? O livro é do zero aos milhões, mas é do negativo aos milhões, né? A gente conta muito essa luta que foi construir dentro de um deserto, né? Deserto tecnológico ainda, que ainda tem que emergir muito em comparação a outras praças que a gente conhece. Eu conheço muito bem o Vale do Silício, próprio São Paulo, aqui no Brasil mesmo, São Paulo tem uma região que está crescendo bastante na área de tecnologia. Então, por ser tão difícil, ter uma história tão densa, eu e o meu sócio resolvemos escrever um livro contando essa história, porque geralmente a gente era abordado por muita gente interessada nessa história. As conversas eram de 2, 3 horas para poder explicar. Então eu e meu sócio olhamos um para o outro e falamos, pô, bora escrever um livro? Né? Porque vai contar essa história de maneira mais profunda e todo mundo pode ler e passar quanto tempo quiser vendo essa história. Então a jornada das startups está na Amazon, está em vários outros sites aí de e-commerce, marketplace aí que está na internet. Então só pesquisar pelo nome no Google. Então, o livro, a história do livro se mistura com a própria história da Revlocal e com a sua própria história, é isso, né? A gente usa como background a nossa história. A gente traz, obviamente, alguns exemplos de outras Ah, startups. A gente olha para o mercado da jornada das startups. O que é uma jornada de uma startup, né? E que existe uma jornada muito peculiar que eu não conhecia, por não estar inserido nesse ecossistema, né, de tecnologia. Então, a gente não conhecia, a gente foi descobrindo isso com o passar do tempo. Durante o processo de crescimento da empresa, a gente foi sendo apresentado para os atores do ecossistema de inovação. E a partir disso, a gente foi tendo uma descoberta que existe um novo mercado, assim, um mercado gigante que estava surgindo aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa área de tecnologia, startup. E a gente traz a história da Hub Local com background, tá? Para poder entregar, né, com pano de fundo, para poder entregar as informações sobre esse ecossistema, mas nós trazemos também histórias reais de outras startups, casando muito com a nossa história, para entregar a jornada das startups, né? O ponto de quando você inicia na ideia até os milhões de faturamento, os primeiros milhões de faturamento. isso já me traz aqui uma primeira curiosidade, que na verdade é a curiosidade de muita gente, tá? Que está querendo entrar no empreendedorismo. Eu recebo muito frequentemente esse tipo de pergunta, que é assim, né? Como é que eu escolho a área que eu vou empreender? Então, conta um pouquinho como é que foi a sua história aí de escolher o nicho específico aí da Hub Local, como é que começou isso daí? Como é que você escolheu? Foi por acaso, não foi? Você identificou uma oportunidade? Como é que foi um pouquinho essa história? No livro, a gente fala sobre vivência, tá? Você precisa ter vivência de mercado para poder escolher um bom produto ou serviço que você vai querer empreender. Isso é fato. Tanto que quando eu comecei lá atrás, eu iniciei
a minha vida empreendedora em 2012, né? Então já temos mais de 10 anos, 12 anos empreendendo já no mercado. E eu costumo dizer que eu tive dois fracassos bem-sucedidos, tá? Adoro esse termo, que é o termo que eu pego do Jeff Bezos ali da Amazon, que ele fala no livro A Cartas de Bezos sobre os fracassos bem-sucedidos da Amazon. E aí eu gosto muito de citar isso porque realmente os fracassos ajudam muito a gente construir, mas os fracassos nos permitem principalmente a ter vivência dentro desse mercado. Você precisa vivenciar o mercado. Eu iniciei em 2012, um amigo me apresenta em 2010, eu estava na faculdade de administração de empresas, um amigo me apresenta a tecnologia do Google Maps e estava entrando no Brasil, parece assim algo absurdo. Pô, estava aparecendo a tecnologia do Google Maps, hoje todo mundo utiliza o Google Maps. Mas na época, 2010, ninguém usava, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada. Então ele me apresenta isso e eu falo, meu Deus, que tecnologia incrível. Eu tive um insight, sabe aquele insight? O empreendedor tem que ter feeling também. Pô, eu tive um insight muito grande em cima dessa tecnologia. Eu pensei que a gente poderia criar muitas soluções em cima exatamente dessa tecnologia. Então, eu comecei a estudar 2010 para 2012, estava na faculdade ainda, né, como estudante, aprendendo. E aí, quando eu saí da faculdade em 2012, eu resolvi empreender. Eu resolvi empreender naquilo que me encantou, tá? Na minha vivência inicial ali, de descoberta dentro da faculdade. E aí eu quis desenvolver uma solução em cima do Google Maps. Tive um fracasso, tá? Bem sucedido. Por que foi um fracasso bem sucedido? Eu não deu certo o negócio, não funcionou, o negócio não foi para frente. Porém, eu abri relacionamento com o Google e relacionamento com o meu sócio atual, que está comigo hoje. Então, ou seja, me trouxe um sucesso, né? De ter um relacionamento muito bacana com uma empresa incrível, como também com o meu sócio atual. Então, a partir disso, a gente começa a tá entendendo que não é você ter uma ideia e dormir pensando em algo e acordar no outro dia dizendo que vai fazer, geralmente, eu falo isso no livro, geralmente isso não acontece da maneira como você imagina, tá? Você precisa ter um tempo de vivência de mercado, uma experiência, e foi o que eu fiz. Eu tive uma experiência. Passei 2012, 2014 essa primeira experiência, não deu certo, peguei tudo aquilo que eu aprendi e trouxe para a próxima experiência. E na próxima experiência eu comecei a desenvolver ainda mais aquilo que seria a hub local, tá? Eu não comecei aqui falando o que é a hub local. A hub local é uma plataforma que ela conecta todos os principais mapas e listas da internet num só canto para melhorar o posicionamento e a reputação digital de empresas, tá? As empresas, elas contratam a hub local, automaticamente ela vai estar presente em todo lugar da internet e ela atrai mais clientes para o ponto de venda, tá? Principalmente é o nosso foco de atrair clientes para o local físico, para a venda direta, né? Que ele tem com aquele cliente. Mas a gente passou de 2014 a 2018 trabalhando somente com o Google, um bom tempo. Foram mais 4 anos de muita experiência, de muita vivência. E aí, nesse período, a gente errou, a gente acertou, a gente testou muitos modelos e não funcionava esses modelos. Então, a gente teve um período muito grande de descoberta também durante esse período. E quando a gente estava se imaginando, pô, não estava dando certo, bora pensar em outra coisa, né? Bora pensar em um novo modelo. A gente viajou para o Vale do Silício em 2018. A gente teve acesso a alguns estudos, por exemplo, já falava-se de IA em 2018, inteligência artificial em 2018, já se falava de multicanalidade em 2018. Então, a gente teve acesso a essa tecnologia, a gente viu ter uma visão de futuro lá no Vale do Silício, quando nós fomos convidados pelo Google para uma imersão lá no Vale, e voltamos para o Brasil com a ideia do que seria Hub Local. Então, por que eu estou dizendo isso? De 2012 a 2018, foi um período de vivência. Um período de vivência. Então, qual é o mercado que eu vou trabalhar? É um mercado, primeiro, que você tem feeling, vai sentir um feeling muito forte, né? De ter um produto ou de ter algo ali que realmente vai gerar valor e resultado para você e também não só para você, mas para uma sociedade, né? Porque para você gerar valor para você primeiro tem que gerar um impacto social. Você tem que ter um retorno à sociedade, tem que ver valor nisso aí também. Então, você tem que ter esse feeling. Pô, o que é que vai me gerar tanto impacto para mim, como para as outras pessoas, para os meus clientes, meus futuros clientes? É o primeiro ponto. O segundo ponto, você vai ter que vivenciar. Tá? Não adianta você achar, por exemplo, você vai montar uma. Eu, por exemplo, eu tenho hoje recurso, eu poderia montar um hospital. Eu não tenho vivência hospitalar. Eu não sou da área médica. Eu não vou conseguir construir esse negócio se eu não tiver alguém do meu lado que tenha total experiência nisso, tá? Então, ou seja, é muito importante você ter dentro do corpo empreendedor esse tipo de vivência. Então, a dica que eu dou para você que quer começar um negócio e não sabe para onde começar, eu vou iniciar do zero.
vivencia primeiro o mercado, identifica o mercado, mas saiba que tem esse período ainda de construção. Alguns são mais rápidos, outros são mais demorados. O nosso demorou exatamente aí 6 anos, 2012 a 2018, até encontrar a Hub Local. Hoje a Hub Local fatura 20 milhões ao ano, tem mais de 20 mil clientes espalhados pelo Brasil em mais 5 países. Né? Hoje nós já conseguimos encontrar um corpo aí de média indo para grande empresa, né, nesse momento. Mas a gente ainda, no início, teve muita dificuldade para encontrar esse modelo e faz parte. É a vivência realmente que transforma, que vai te trazer para esse caminho que a gente construiu. Legal. Ou seja, né? O sucesso instantâneo que as pessoas acreditam que acontece, né? Nos filmes de Hollywood, né? Dura 2 horas o filme, o cara acha que é 2 horas, né? Para ter sucesso. Você teve 6 anos só para encontrar o norte, né? O modelo de negócio que ia funcionar. E aí depois, mais não sei quantos anos para ter sucesso, ou seja, se a gente for pensar, né, no início da sua trajetória empreendedora, de 2012 para cá, é 12 anos, né? Ou seja, não tem São 12 milagre anos. para dormir e acordar com um negócio de sucesso, uma coisa de É, impacto, né? e depois que nós crescemos, ainda vem um negócio chamado dor do crescimento. Essa dor dói, dói bastante, viu? Que é quando você cresce, você acha, pronto, fim da história, felizes para sempre. Não existe felizes para sempre. Não existe essa expressão. Vai ter dificuldade, todo negócio de escala, negócio grande, médio, que começa a ter um corpo, ela começa a vir outras dificuldades. Tem um estudo de Harvard, tá? Que eu acompanho, eu não sei exatamente quem foi que fez o estudo, mas ele cita lá que uma empresa, existem 5 crises das empresas, né? As empresas passam por 5 crises. Tem a crise inicial, mas tem as crises que acontecem durante o percurso do crescimento dessa empresa. É a crise cultural, crise estrutural, crise de processo, tem vários tipos de crises que podem acontecer. Então, ou seja, é difícil e vai continuar sendo difícil, tá? Empreender é difícil, a palavra é isso. Para quem quer facilidade, é porque o mercado vende que empreender é ir para a praia, curtir a vida. Não, isso aí já é o fim de carreira, amigo. Isso aí já é o fim de carreira. Você já está saindo do mercado aí, né? Está se aposentando. Realmente, quando você se aposenta e tem um grande negócio, aí o negócio vai lhe proporcionar esse tipo de coisa. Mas durante o processo é muita dor, é muito, muito soco, né? Você leva muito soco na cara, no estômago. Você tem que segurar realmente os problemas que o negócio vai trazer durante o percurso dele. Então, ou seja, não tem facilidade mesmo. Você está super certo aí que você falou. O que você acha dessa história toda aí, Will? Qual que é É, a sua próxima curiosidade aí que você queria trazer aqui no nosso bate-papo? eu gostei quando você falou, Felipe, é muito soco na cara, né? Porque vivenciar, aprender, se frustrar, problemas de equipe, né? Liderar também, você aprender a liderar. Você está acostumado a liderar você, de repente você tem que liderar pessoas. E não é microgerenciar, mas é acompanhar, é se multiplicar através da sua equipe. E esse é um desafio que a gente ajuda muitas empresas a solucionar atualmente com a Upskill, que é uma plataforma para desenvolver líderes, para que eles possam melhorar. Porque às vezes o empreendedor começa ali, ele acha que já nasceu líder e que ele pode simplesmente começar a mandar em todo mundo e vai resolver. Não vai ser uma das primeiras frustrações é quando você começa a se multiplicar, você vê que a coisa não fica igual o que você imaginava que ia ficar, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Felipe. Você deve ter muitas qualidades aí, eu quero depois explorar um pouquinho das suas maiores habilidades, mas já que a gente entrou nesse lance de soco na cara e de crise, vê essa parte humana aí, que é de liderar pessoas, como é que você transpõe aí dificuldades de liderança? Como é que é teu estilo de liderança? O que você pensa a respeito sobre isso? Olha, meu estilo de liderança é acreditar que tudo se resume a gente e gestão, tá? Eu acredito que nós temos temos GGs aqui, são muito importantes. Gente e gestão, a gente acompanha todo dia. Eu acredito muito naquela frase que o Sam Altman, né, que é o dono aí do Walmart, ele fala que é importante você cuidar muito bem dos seus colaboradores para que eles cuidem muito bem dos nossos clientes, dos seus clientes, né, no final. Então a gente busca esse tipo de gestão aqui, de cuidar muito, estar muito próximo. Temos um time hoje de pessoas que cuida, né, que está bem próximo do colaborador, que acompanha, nós chamamos aqui de crescimento 360 graus, tá? De olhar
todos os aspectos, desde o financeiro, saúde, psicológicos do colaborador, temos acompanhamento de psicologia. Então, eu acredito muito que tudo se resume a gente. A gente precisa que as pessoas estejam muito bem engajadas no nosso time, que eles acreditem no nosso propósito que nós estamos construindo aqui e elas sejam acompanhadas de fato. O restante é gestão. Como é que é fazer gestão? Muitas pessoas acham que gestão é controle, tá? Não, vamos controlar e bora fazer um monte de marionete aqui para trabalhar exatamente igual ao que eu penso, ao que eu acho. Não, para mim, gestão é sobre influenciar a ação, tá? Então, eu gosto muito de influenciar ações. E como é que a gente faz esse tipo de influência de ação? Geralmente com dados a respeito dos próprios colaboradores. Os colaboradores, eles deixam dados aqui para a gente. Eles deixam dados emocionais, eles deixam dados psicológicos, eles deixam dados de KPIs, né, de dados individuais a respeito do resultado deles efetivos dentro da empresa, dados de engajamento. A gente tem aqui uma matriz que nós acompanhamos, que nós intitulamos é uma matriz nossa, tá? Que a gente acompanha no modelo ali Ninebox, né? Bem parecido com o Ninebox, mas a gente acompanha no modelo que nós chamamos de matriz da habilidade, da hub local, né? Ou seja, daquilo que nós esperamos do colaborador. Nós esperamos 3 coisas do colaborador e que nós acompanhamos em tempo real, todo dia, e uma vez no mês a gente faz uma avaliação, tá? Desses colaboradores. O engajamento dele, tá? O fit cultural que ele tem com a empresa e a performance que ele está dentro da empresa. O meu colaborador ideal é o que tem esses 3 pontos com alta avaliação. Então, a gente acompanha e coloca ele nessa matriz de autoavaliação e vai acompanhando ele no dia a dia. Os colaboradores que não têm essa avaliação, ou seja, às vezes eles estão com uma boa performance, mas com baixo engajamento e cultura, por exemplo. A gente, nesse aspecto aí, a gente prefere um colaborador que tenha baixa performance, mas que tenha um alto engajamento e cultura. Porque, na nossa visão, caráter se ensina, né? O caráter não se ensina. O que se ensina é performance, né? Eu posso ensinar para ele como é que ele pode melhorar, como é que ele pode aprimorar a entrega dele, do nosso produto, do nosso serviço. Mas nós não ensinamos para ele o caráter. Tá? O caráter vem de berço, vem da educação dele. Dificilmente ele vai conquistar. Então, nós olhamos muito para isso. O colaborador é campeão, ele é o melhor colaborador do mundo dentro da hub local, o cara traz muitos clientes para cá. Vamos exemplo aqui no comercial, o cara que bate meta, o cara que traz resultado. O cara está com baixo engajamento e baixa cultura, fit cultural com a hub local, a gente imediatamente fala, pô, não queremos. Tentamos dar um feedback, obviamente, pelo resultado que ele tem, mas se ele não se adequar rápido, ele sai imediatamente. Tem um filme aí do Jobs, né? Você pode pesquisar depois com Ashton Kutcher, que ele diz o seguinte, né? Tem uma hora que um dev lá, um desenvolvedor, interrompe ele no meio de uma sala. Aí o Jobs era retratado como uma pessoa extremamente dura, né? Aí eu vou tirar essa parte mais chata, né, do filme, que mostra ele brigando com todo mundo lá no meio de todo mundo. Mas ele fala uma coisa muito bacana. O desenvolvedor dele, ele não está dentro do fit cultural que ele acredita para a Apple. E ele demite esse colaborador. E aí outro desenvolvedor pergunta para ele, poxa, você demitiu o melhor desenvolvedor da empresa, por que você fez isso? Aí o Jobs responde o seguinte, ele era o melhor ele era o melhor desenvolvedor que não tinha fit cultural com a Apple. Então a gente não quer esse tipo de colaborador aqui dentro. Então realmente é isso que nós acompanhamos, nosso tipo de gestão de estar muito próximo desse dado aí, que esse dado é o mais importante para todos os negócios crescerem. Empresas são feitas de pessoas, e pessoas é que fazem o negócio acontecer, não tem para onde correr. Boa. E eu gostei muito desses 3 elementos, que é exatamente assim, né? Que eu tenho uma outra empresa, né? Que não tem nada a ver com essa, que é de tecnologia, e é exatamente assim que a gente concedia stock options, né? Opções de ação para os colaboradores. O cara tinha que ter performance boa, excelente fit cultural e excelente engajamento, que a gente chamava de vestir a camisa, né? Então, Isso. esse cara, e aí se ele tivesse um tempo, aí só tinha um quarto elemento, que é um tempo suficiente dentro da empresa, onde a gente já tinha estabelecido um grau de confiança, um grau de relacionamento, tal, e a gente queria que ele ficasse, aí a gente, né, ofertava ali
no nosso plano de stock option, ofertava um stock option, né? E assim foram aparecendo outros sócios, né? Meus que não tinham no começo, e eles foram ganhando de opções de ação, e hoje eu tenho alguns sócios que vieram dessa natureza, dessa característica e dessa evolução que você comentou, né? Gustavo, isso é muito legal. A gente também faz isso na Hub, a gente tem um stock option também, né? E a gente tem alguns nomes aqui já que já foram agraciados pelo stock option. É exatamente isso. Hoje, por exemplo, para quem está com stock option aqui na Hub, é uma colaboradora que iniciou como jovem aprendiz aqui da Hub. No estado do Ceará tem um programa de jovem aprendiz com o governo do estado do Ceará. Elas começam com uma espécie de trainee, né? Eles entram aqui, o governo dá todo o apoio. E aí a gente escolhe os melhores para se tornarem colaboradores posteriormente. Eles começam com um estágio e vão crescendo. E essa pessoa, ela começou exatamente assim no início da Hub Local. Ela era uma jovem aprendiz, passou para estagiária. Ela é um diamante bruto, assim, muito grande. Ela tem um poder de liderança muito forte. A gente descobriu isso cedo. Foi desenvolvendo ela. Ela passou 4, 5 anos com a gente. Nós já estamos indo para o 6º ano de Hub Local nesse exato momento. E ela está com a gente até hoje. E ela ganhou um stock option esse ano. Ela se tornou sócia da Hub Local, exatamente por esse processo de crescimento que ela teve com a gente, porque ela tinha todos esses elementos, né, que a gente realmente mapeava, e ainda tinha um a mais aí que a gente não coloca nesse elemento, que é o que eu acredito muito que os sócios, né, eles precisam ter uma habilidade muito grande de persistência, tá? Isso é uma habilidade que eu gosto, que eu quero que todos os meus sócios tenham ao meu lado. Porque eu tive muita persistência, né? Eu tive que persistir muito, que é muito diferente de insistência, tá? Muito diferente de insistência. Eu penso que é persistir, você tentar coisas novas, mas ir sempre em frente, sempre lutando. O insistir não, é você sempre tentar a mesma coisa, o mesmo formato, a coisa não acontece, você lá insistindo no mesmo formato. Então, essa é uma diferença bem clássica sobre isso. E uma das habilidades que eu mais tenho é exatamente persistência junto com o meu sócio. Meu sócio também tem muita persistência. Então, um dos pontos, além dessa matriz, foi a persistência, né? A gente colocou como ponto aqui. Essa menina, ela passou por muitas crises aqui dentro da empresa. Muitos desafios. Levou muito soco na cara, né? Como a gente falou aqui, muito soco na cara. E ela aguentou o tranco e ela não pediu para sair. Eu tive pessoas muito boas mesmo, que elas estavam muito bem nessa matriz, né? De tanto cultural, performance, engajamento, que elas desistiram em momentos de crise. Elas pediram para sair da empresa em momentos de crise. Então, ou seja, esse ainda é um ponto extra, que é um ponto meio por fora ali que a gente coloca para botar no stock option. Adorei. Acho que até, Will, a gente sempre tenta pensar no nome, né, na temática principal daquilo que a gente bateu papo com o entrevistado. E eu já gostei desse, persistência ou insistência? Já gostei. Exatamente. Ó, Felipe, já que você trouxe aí a persistência como uma qualidade aí que sua como empreendedor, a gente sempre gosta de tentar quebrar empates aqui, né? A mente do empreendedor que a gente conversa, né? Então, traz para a gente aí qual outra qualidade que ajudou você a ter sucesso na sua trajetória empreendedora. Você destacou bem aí a persistência frente à insistência, mas que outra qualidade que o Felipe tem, que alguém que ouve a gente pode treinar, pode replicar no seu dia a dia, que talvez faça diferença na vida dele? Na minha visão, Will ou William, né? William, exatamente. Eu vou chamar de Will, que Pode chamar de é Will. mais curto. Perfeito, Will. Will, na minha visão, eu acredito que um empreendedor, que um time de sucesso, ele tem que ter 3 habilidades primordiais, tá? E a gente mapeou isso e a gente descobriu isso durante o percurso, tá? Porque a gente hoje, a Hub Local, ela tem em torno de 78 investidores, pessoas físicas, são grandes executivos, nós estamos por trás hoje da Hub Local, algumas VCs aí também que investem hoje na nossa empresa, então a gente está cercado de muita gente boa, que nos ensinou demais, 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 absurdamente. Então, muito do que eu sei hoje, eu aprendi com esses caras. Então, o que que me ensinaram, tá? Time ideal. Time ideal tem que ter 3 habilidades. Uma pessoa que vende bem, um bom vendedor, nós chamamos de hustler, tá? O cara que vende bem, o cara que amplia. Você quer que é um amplia? Um ampliador é que ela consegue melhorar o produto. Ela olha para o produto, ela consegue identificar os pontos do produto que podem ser aprimorados, ampliados, expandidos dentro do mercado. E nós temos que ter uma pessoa que desenvolve. São 3 habilidades assim, fundamentais. É o tripé das habilidades ideais para o sucesso na minha visão de empreendedora que eu tenho aqui de mercado, tá? Que é o hustler, o hipster e o hacker, que nós chamamos. São os 3 Hs aí
É a metodologia dos 3 Hs. Eu tenho uma habilidade muito forte de vender e de ampliar, tá? Eu tenho essa habilidade, eu vendo bem, né? Eu sei vender, eu sou um cara de business, já vendi para milhares de empresas, de todos os tipos de tamanho. Eu brinco que eu já trabalhei com reis e com a pessoa, com o João da esquina, né, que tem uma bodega aqui na vizinha. Então, são pessoas totalmente distintas, Reis maneiras e de tratar. plebeus. Reis e Reis e plebeus. plebeus, exatamente. Trabalhei com muita gente distinta, então eu tenho como me comunicar, eu sei me comunicar com todos esses tipos de pessoas. Então eu acho a habilidade muito importante, porque na minha visão, quando uma empresa inicia, a primeira missão dela tem que ser vender. Vender e vender, tá? Inclusive, acredito que o organograma inicial de uma empresa começa-se pela venda. Venda e o resto é suporte para vendas. Na minha visão, tem que ser isso. Por quê? Porque venda é o dinheiro que vai permitir a gente estruturar as outras áreas. É o que vai me permitir crescer, que vai permitir ter uma empresa de verdade. Então, eu acredito muito no poder da venda. Então, eu adquiri essa habilidade. Eu não sou vendedor de carteirinha, não fiz curso de vendas, por exemplo. Eu sou vendedor de ir para o mercado, bater na porta. Eu tenho fotos minhas fazendo PAP em Salvador, lá batendo na porta de uma padaria em Salvador, conversando com o dono da padaria. Então, ou seja, eu aprendi muito levando soco na cara também, né? De pessoal dizendo que não entendeu, das pessoas falando que não querem meu produto, e muitos nãos recebi. Olha, foi inúmeros nãos e talvez alguns milhares de sim, tá? Mas assim, eu realmente fui aprendendo dessa forma. E essa habilidade eu acho muito importante. Você tem que ter no teu time alguém que vende. Quem amplia? Eu sou um cara de visão, eu tenho o Rodrigo, meu sócio, né? Ele costuma dizer que eu sou o cara que visionário, né? A visão mais de olhar mais para o mercado, e olha, vamos dominar o mundo. E o Rodrigo é o cara que me bota mais o pé no chão, assim, calma, rapaz, vamos devagar aqui. Ele é o cara mais analítico, né? De segurar mais o ímpeto. Mas é importante ter essa pessoa dentro da equipe que tem essa visão de ampliar, tá? Que tem uma visão de longo prazo. Isso é muito importante. Então, é uma habilidade que eu tenho também. O meu sócio tem um pouco disso, mas ele é mais pé no chão. Mas ele me complementa bem nessa questão de ampliação. E o meu sócio, eu não sou um desenvolvedor, eu não sou o cara que constrói, tá? Eu não sou um cara que, pô, bota aí para programar agora, amanhã e da manhã tá pronto. Eu não sou esse tipo de cara. O meu sócio é esse cara, e ele complementa na minha habilidade ali empresarial. São 3 habilidades, mas não necessariamente precisa ser 3 sócios, pode ser 2 sócios, né? 2 sócios ali entrando que tenham essas habilidades que se complementam, no final dá certo. Eu não gosto eu não gosto do eu empresa, né? Da pessoa que é o único sócio. Eu não gosto desse perfil, até porque é muito difícil ter um empreendedor que tenha todas essas características. Então é muito importante você buscar habilidades complementares para formar o time ideal. E as minhas habilidades, né, inicial são venda e ampliação principalmente, além, né, dessa persistência que eu tenho, que meu sócio também tem, que nos permitiu construir a hub local. Você falou de sócios, né, Felipe? Às vezes não é nem só para complementar habilidades, é alguém para trocar. Porque a gente consegue fazer muita coisa sozinho. Só que quando você coloca aquilo para o mundo, você tem um reality check, né? Alguém te coloca, faz colocar o pé no chão, ou te coloca lá para cima para você sonhar mais alto. Então a troca, ela evolui, ela realmente traz coisas muito maiores do que você traria sozinho ou que aquela outra pessoa traria sozinho, né? Acho que dois constrói muito mais do que um mais um, né? 3 sócios, talvez mais ainda. Então, acho que a troca, além de somar habilidades, tem aí essa parte da troca que é quando eu converso com um empreendedor que é solitário, ele é o cara que está à frente, apenas ele. A coisa que vai, mas ela tem outro ritmo, né? Faltam elementos chaves ali que podiam acelerar muito mais rápido o processo dele ali, né? Concordo plenamente com isso, e ao contrário, eu acho que à medida que a gente vai crescendo o negócio, se o negócio ele permitir esse tipo de situação, eu tenho um vídeo, inclusive, no meu Instagram, que diz o seguinte, que tem aquela expressão que fala que o gado só engorda com o olho do dono. Tem uma expressão que fala sobre isso, né? E, na minha visão, se o gado só engorda com o olho do dono, transforme todos os colaboradores em donos. Ah, Felipe, quer dizer que você vai dar sociedade para todo mundo? Não. Óbvio que eu estou falando aqui de pertencimento, né? Dele sentir pertencente da empresa e ele querer realmente ele ter a visão de dono dentro da empresa, ser um empreendedor, um intraempreendedor que nós chamamos. Porém, tá?
é muito bom, se o teu negócio permitir, como foi falado aqui pelo Gustavo, do Stock Option, de você trazer novos sócios que realmente vão vir para somar, e vão vir para multiplicar, não somar, eu costumo falar a palavra somar é pouco, é multiplicar esse negócio. Eu estou exatamente nessa vertente agora. A Hub Local, ela abriu o Stock Option não é somente para os colaboradores internos. A gente tem um volume de parceiros considerável que estão vindo com a Hub Local, e os melhores parceiros eles se tornam sócios da Hub Local. Eles entram no Stock Option Pool também. Então, é bom dividir, tá? Tem uma parábola aí, tem uma história bíblica que diz que quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, primeiro o que ele fez, né? Ele repartiu. Ele repartiu primeiro, dividiu primeiro para multiplicar depois os pães e peixes. É um exemplo clássico, assim, né? Tem vários exemplos que dividir é bom. Então tem que realmente dividir para multiplicar. Boa. Nesses minutos finais aqui, queria dar uma guinada aqui na nossa conversa e sobre o tema IA, né? Inteligência artificial, que é um momento muito importante que a gente está vivendo, né? Eu gosto muito do Satya da Google, né? E que ele fala, não, eita, da Microsoft, que ele fala que não é uma avalanchezinha, é uma revolução, é um negócio bizarro que vai acontecer nos próximos anos. E aí eu queria entender qual é a sua visão, né? Para o seu negócio, por exemplo, o que que você está imaginando, o que que você está vendo, a aplicação de IA para você ainda não começou, tal. E o segundo é o papel do líder, né? Com o mundo inundado por IAs, aonde uma série de tarefas serão substituídas, né, por algoritmos, por machine learning. Então, eu queria ouvir um pouco a sua visão, a sua experiência, o seu achismo sobre o futuro do seu negócio com IA e o futuro do líder, né, do papel do líder. Perfeito. Olha, eu ouvi sobre inteligência artificial em 2018, tá? 2018, numa imersão que eu fiz, né, antes da Hub Local, antes de fundar a Hub Local, já se falava sobre isso lá numa imersão que o Google me convidou lá no Vale do Silício, e lá a gente teve o privilégio, né, de ser recebido por um dos caras incríveis, é um futurólogo chamado Ray Kurzweil, tá? Ele tem um livro publicado que prevê a próxima década de inovação, de 2000 a 2100, certo? Para você ter ideia, ele recebe royalties dos algoritmos de voz, como o Siri, né? Google Assistente, Alexia, entre outras. Então, ele é um cara que muito visionário, né? Sempre pensou lá para frente. E ele, em 2018, ele falava da IA, falava que a gente ia ter um relacionamento muito forte. O livro dele, o nome do livro é A Era das Máquinas Espirituais, de 1999. Olha o nome do livro. A Era das Máquinas Espirituais. Ele previu que as máquinas seriam espirituadas, espiritualizadas. Eles teriam um tipo de relacionamento muito parecido como nós temos com um ente querido nosso, um amigo, um familiar, né? Então, as máquinas iam tornar esse tipo de relacionamento, e no livro ele fala lá exatamente do que ia acontecer até 2100. E em 2018 ele comentou sobre a questão da IA, da entrada da inteligência artificial, dos carros autônomos, tudo isso nós ouvimos em 2018. Naquela época era inconcebível, tá? A gente não entendia o que é que estava acontecendo ali. Eu e meu sócio, a gente ficou meio bêbados, né? Bêbados da informação, muita informação, com dor de cabeça. Meu Deus, o que é que esse cara tá falando? É uma loucura, né? Que ele estava dizendo. Porque ele comentava que o homem ia se conectar com a máquina, tá? Que a gente ia ter cada vez mais conexões com a máquinas, até corporais, de uso de gadgets, né? De dispositivos ali que ele vai poder ter um tipo de relacionamento com a inteligência artificial, com as máquinas, de uma forma mais próxima. E a 2024 passou esse período, 2018, 2024, começou, 2023 ali, 2022, já começou a ter um zoom. Eu fui para o Vale do Silício depois de 2022, novamente, e já estavam falando da OpenAI, lá nos Estados Unidos. Um amigo me apresentou a OpenAI, mostrou para mim como é que estava o avanço dessa empresa, que eles iam dominar tudo, que ia ser incrível. Já tinha um zoom lá no Vale, sabe? Sobre essa empresa.
Em 2023 eles bombaram, explodiram completamente, né? O ChatGPT, e outras tecnologias começaram a se difundir. Então, ou seja, eu não sei se isso, né, vai ter um sucesso absurdo, que é realmente uma revolução, mas eu olho muito eu gosto muito de probabilidade, tá? De estatística. A gente teve aí um zoom, zoom também do metaverso, por exemplo, tá? Antes da IA, teve o metaverso. E o metaverso ele não teve a mesma adoção, muito menos, 10 vezes menos adoção do que está tendo a IA, a inteligência artificial. Então, nota-se que sim, o metaverso poderia ter sido uma tendência, mas ele não conseguiu dar o ápice dele. E ele parou, ele deu uma estagnada ali. A inteligência artificial, eu estou vendo, por exemplo, a minha esposa, que não era da área de tecnologia, é uma contadora, aqui dando um exemplo clássico aqui de uma pessoa comum, né? Ela usando o ChatGPT e enlouquecendo com o ChatGPT. Meu Deus, isso aqui é incrível. Isso aqui, ela não vive mais sem o ChatGPT. Então, há uma tendência, eu estou vendo uma tendência muito parecida com o que aconteceu em 2000 no boom da internet. Quando a internet lançou, teve gente que viciou na internet. Nós somos viciados hoje em internet. Quando você não tem um Wi-Fi, você fica louco, né? Você, meu Deus, cadê o Wi-Fi? Alguém me dá um Wi-Fi aí que eu não estou tendo internet. Então, eu acredito muito que vai ter algo parecido com isso, com a inteligência artificial, pela probabilidade, pelo que eu estou vendo de adoção das pessoas, tá? Agora existem, né, como todo tipo de inovação, como tudo aquilo que se pensa em criar, existe aquelas pessoas que acreditam, que vão, ó, tá tudo certo, estou acreditando 100% do que está acontecendo, e tem as pessoas que vão dizer, não, isso aqui é fogo de palha, isso aqui vai barrar, vai ser que nem o metaverso não foi para frente. Então tem todo tipo de gente. Eu gosto de probabilidade. Os números de adoção do chat GPT são absurdos. Os números, a utilização da IA pelo Google, pela Meta, pelo próprio Microsoft, eles estão avançando muito forte com isso, porque eles acreditam demais no potencial disso. Então, o que é que eu fiz, tá? Aqui como hub local, eu aderi, né? Eu acho que eu, como uma empresa de tecnologia, como sou, eu me integrei com a OpenAI, né? Comecei a mapear dentro da empresa tudo que a gente poderia colocar de inteligência artificial, implantamos IA de ponta a ponta, desde o atendimento ao cliente até dentro do uso via plataforma. A nossa solução já é uma solução de IA, tá? A nossa solução ajuda empresários ou empresas, né, a se posicionarem. Ele fica agindo com um assistente digital ali virtual, ensinando para ele o passo a passo do que ele tem que fazer para melhorar o posicionamento local dele pelo produto, serviço, segmento. Isso é IA, que é inteligência artificial que vinculado ao OpenAI, fica trocando ali ideia com o cliente via WhatsApp, inclusive, né? Fica mandando, inclusive, notificação para o WhatsApp, dizendo para o cliente o que ele precisa melhorar junto com a nossa plataforma. Então, nós inserimos realmente. Eu sou um profundo adopter, né, da IA. Eu uso IA de ponta a ponta, sou AI first. Eu uso primeiro a IA em tudo que eu faço aqui, né? Então, realmente, eu acredito demais no poder da inteligência artificial. Eu, como líder, tá? Eu sou o cara que vou à frente, né? Eu estou utilizando e estou ensinando para os nossos colaboradores, estou apoiando os colaboradores, inclusive a gente contratou várias soluções de IA para apoiar, para aumentar a produtividade do dia a dia, e tem muitas soluções, já está com uma biblioteca de soluções muito grande, um leque muito aberto, principalmente na área de conteúdos, geração de conteúdo, imagens, na área de imagens, de conversacional, já tem muita coisa robusta ali. Então, eu peguei tudo que está no mercado e comecei a jogar para os nossos colaboradores também, para eles trabalharem, para eles ganharem produtividade. E o que está acontecendo é assim, eles estão ganhando produtividade. Eu, por exemplo, eu me tornei um cara ultra produtivo. Enquanto eu estou conversando contigo, eu estou fazendo outra coisa aqui com a minha IA, aqui rodando, passando para mim informações a respeito de alguma coisa que eu preciso, né? Ou de criar um texto que eu estou precisando, ou de resumir algo para mim. Então, a IA já faz para mim. Para você ter ideia, eu tenho uma IA que ela entra nas minhas reuniões e ela acompanha tudo que está na reunião, ela grava para minha reunião, ela transcreve para minha reunião e ela resume, faz resumos a respeito do que foi falado na reunião. Eu participo de 3, 4 reuniões simultâneas. Eu escolho a reunião que eu presencialmente preciso estar na reunião. Essa reunião aqui é importante eu estar lá, pois eu vou nessa aqui. Deixa a minha IA para as outras reuniões. E vão acompanhar lá o que é que o pessoal está dizendo, me dar resumo depois. Então, esse tipo de coisa, cara, é vital para as empresas. E o que é uma coisa que a gente está muito claro, tá? Os próximos passos da vida profissional, do mercado de trabalho, não vai ser mais sobre o que você tem de conhecimento, mas sim de como você
trabalha as ferramentas. E como é que você tem exatamente a experiência de trabalhar determinadas ferramentas? Então, as pessoas precisam estar atentas a isso, porque já está nesse modelo. Um profissional com inteligência artificial, ele é muito mais produtivo sem inteligência artificial hoje. Já é, isso eu sou prova viva, porque eu estou sendo muito mais produtivo. Boa. Olha, Você precisa adorei ir, aqui né? nosso bate-papo. Eu vou precisar sair aqui, pessoal, mas deixa um abraço. Aliás, estava com saudade aqui de gravar o podcast. Fiz aí um hiato grande aí de acho que quase 2 meses que eu não conseguia participar. Então foi muito bacana aqui o nosso bate-papo. Mas eu vou deixar vocês aí finalizarem com calma, tá bom, Tá, pessoal? tranquilo, Gus. Até mais. Valeu, Até Gustavo. mais. Um grande abraço. Um grande Felipe, abraço. tem uma última pergunta para você aqui, para a gente poder fazer a nossa finalização. Você trouxe algumas sacadas legais, e a palavra que ficou muito aqui para mim foi o soco na cara, né? Que você é um empreendedor persistente, que vai atrás de informação. Você citou muita coisa, você trouxe muitas referências, coisas que se aplica. Você com certeza fez muita mentoria que você traz, muitas coisas prontas de gente que te trouxe fórmulas para você seguir, para você não ficar errando, né? Então, eu sinto que você tem Sim. um repertório bom de fórmulas interessantes para replicar. E você trouxe vários exemplos legais. Mas eu queria te fazer uma pergunta: qual dos socos na cara que você tomou que realmente fizeram você mudar o seu comportamento? Ou seja, Nossa. trazer assim, o que realmente te marcou, que fez você mudar a sua forma de empreender, a sua forma de liderar, a sua forma de agir profissionalmente? Porque a gente tem nossa visão, os nossos sonhos como pessoa, tem qualidades como pessoa, e a gente coloca isso no nosso negócio, né? Nosso negócio é a brincadeira do adulto, né? A forma da gente se divertir é trabalhando, né? Então, qual foi o soco na cara que gerou um aprendizado verdadeiro que pode ajudar aí alguém não tropeçar, não tomar esse soco aí no futuro? Olha, eu já tomei muitos socos, né? Muitos socos mesmo. Eu já tive muitos percalços, né? E todos esses percalços, como eu disse, eu não sou um cara insistente, né? Então, eu não sou um cara de levar um soco e ir para a luta da mesma forma. Eu sou um cara que leva um soco e eu mudo a forma de lutar, né? Então, eu tenho esse formato na minha vida empreendedora. A gente, tanto eu como o Rodrigo, a gente é extremamente agoniado de ter novidades aqui dentro da empresa, né? De ter algo novo, trazer algo novo realmente que vem impactar. Mas eu tive várias fases, né? Como eu disse, eu comecei, Will, aqui como alguém que está empreendendo, que empreendeu, começou a empreender no negativo. Então, comecei me endividando, então isso é um ponto. Então, eu tenho vários momentos, por exemplo, eu vou dar alguns momentos aqui para poder tentar responder a tua pergunta. Mas eu tive um momento, por exemplo, de me apaixonar muito pela ideia, de ter uma paixão assim muito grande, porque nós empreendedores somos muito apaixonados pelos nossos negócios. Isso é uma falha, tá? É uma E qualidade negócio, também, né? Mas eventualmente vira uma falha, né? eu gosto muito de me apaixonar pelo problema do cliente, né? Eu acho que é melhor do que se apaixonar pela ideia do negócio, assim. Então, você tem que ter paixão pelo seu cliente, pelo aquilo que você resolve como dor, como propósito, como missão, né? Não pelo negócio que você criou, tá? Ah, porque eu tive uma ideia, porque eu já tive empreendedor, Will, que tiveram uma ideia de um sonho que teve durante a noite. Ah, eu tive uma ideia de montar uma espécie de iFood, né, por exemplo. Eu, no outro dia, falando pra gente isso, eu falei pra ele, pô, não vai funcionar, porque já existe o iFood. Tu vai bater de frente com alguém que já construiu, tu tem que construir algo novo, trazer algo novo, novidade, tem que fazer uma disrupção nesse mercado do iFood. Tem um exemplo aqui para vocês entenderem. Mas, assim, tem muito empreendedor que se apaixona porque criou isso na ideia, na cabeça. Então, para mim, é um defeito, na minha visão, se apaixonar pela ideia, pelo business, né? Para aquilo que você criou. Agora, você tem que ter muita paixão pelo propósito, para aquilo que você está fazendo, pela sua visão. Por exemplo, a visão da Hub Local é fazer negócios locais crescerem, tá? A visão da Hub Local é democratizar o acesso à visibilidade digital. Essa é a nossa paixão, é isso que nos move todos os dias aqui dentro da empresa. E aí focar nisso é mais importante do que focar, mas temos uma plataforma, tem uma tecnologia que faz isso. Pô, cara, essa tecnologia pode ser obsoleta amanhã, pode mais fazer sentido para esses clientes que estão entrando no nosso mercado. Então aconteceu isso comigo, tá? Em vários empreendimentos, 2 empreendimentos que eu tive, 2 fracassos bem-sucedidos, é que eu falo,
que eu pensei que ia dar tudo certo, que o negócio era incrível, me apaixonei pela ideia. Aí fui para o mercado, meu cliente não era apaixonado por isso. O cliente falou, pô, legal, bacana, mas não sei, vamos testar. E aí não dava esse. Então eu tive que mudar nesse momento, tá? Essa fase do início. A fase ali durante o processo, né? Primeiro entender exatamente que a empresa precisa de pessoas vai ter um momento que a empresa você não vai conseguir mais abraçar tudo e você vai precisar formar um time muito bom. Então, uma das coisas que eu aprendi foi exatamente ter um time muito bom durante o processo, porque durante o processo eu tive pessoas ruins, né? Pessoas difíceis que tentaram dar rasteira na gente, que não acreditavam, que diziam que eram colaboradores fiéis, não eram colaboradores fiéis. Então, eu levei muito soco nesse aspecto também. E aprendi muito com isso, de escolher as pessoas, de desenhar esse modelo aí da matriz, né, da habilidade que nós temos hoje. Foi por muitos anos aprendendo e vendo, levando soco exatamente de gente, né, de pessoas que durante o processo é muito importante. E por último, acho que um soco grande que eu tomei foi que depois que a hub local ficou bem grande, começou a crescer e teve um determinado faturamento, a minha percepção era que eu poderia continuar fazendo a mesma coisa para sempre, tá? Que eu poderia simplesmente replicar o que eu fiz há um ano atrás, por exemplo. De achar que a gente era invencível, que o mercado não. Pronto, agora é o foguete, né? O pessoal costuma dizer que o startup é que nem um foguete. No foguete não tem ré. Tem ré. O Elon Musk acabou de criar a ré do foguete. Existe ré para foguete, tá? E muita gente botava isso na cabeça de startup, né? Que startup vai decolar e vai viver agora crescendo. Depois que você acerta, não tem mais volta. É feliz. É a síndrome do felizes para sempre, né? A gente vai dizer assim, agora estamos felizes para sempre, acabou a história. Não. Existe uma continuidade da história, as empresas passam por crises, então foi um soco muito grande. Tivemos crises durante o processo de crescimento da hub local, tanto cultural, como organização financeira, com uma série de organizações que nós precisávamos dentro da empresa, processos. A gente teve déficits, né, déficits organizacionais, déficits técnicos dentro da empresa. Então, isso foi um soco muito grande para a gente, tanto para mim como para o Rodrigo, foi um soco de aprendizado, que nos fez ter que mudar rapidamente, senão a empresa poderia ter morrido. A gente já passou por um processo de uma empresa que fatura milhões como a nossa, de chegar próximo de morrer, por causa desses déficits que nós fomos encontrando. Então, isso foi muito importante a gente ter esse jogo de cintura. Saber, uma palavra que eu gosto muito, chama-se pivotar, né? A gente pivotou várias vezes a hub local. E é muito importante, um grande aprendizado dos socos foi saber pivotar o nosso negócio no momento certo e persistir, tá? Persistir sempre, porque Steve Jobs fala isso. Tem uma frase do Steve Jobs que diz o seguinte, tá? Que o segredo do sucesso está na capacidade de encontrar soluções criativas para os problemas e persistir diante das adversidades, tá? Ele fala, o Steve Jobs citou isso aí numa das frases famosas dele. Eu acredito nisso fielmente. Então, para mim, esse é o maior aprendizado que eu tive nessas três fases: início, meio e fim. Fim, entre aspas, né? Da continuação que nós estamos agora. Tem bastante coisa, né? Fim até hoje, o presente. até nesse horário aqui que eu estou aqui conversando com você. Amanhã tem mais. Eu adorei essas três, porque assim, eu gosto de deixar alguma mensagem que seja muito, muito pessoal sua, sabe? Que possa servir de lição para que as pessoas pratiquem. Então, você trouxe algo bem interessante, que seja apaixonado pelo negócio, pela solução que o negócio pode trazer para o cliente, não pela ideia que você teve. Eu estava conversando com um cara que ele é especialista em ajudar empresas a fazerem pitches e para apresentarem o seu negócio para investidores, né, VCs, etc. Eu fiz um workshop com ele e ele falou assim, olha, eu vejo semanalmente centenas de empresas apresentando soluções. E a coisa que eu mais vejo é a equipe. Se a equipe vai conseguir fazer, porque eu já sei que o cara tem uma ideia, ele vai começar com aquela ideia e não necessariamente ele vai continuar com aquela ideia. Aquela ideia ela vai mudar, ela vai melhorar, ela vai se aperfeiçoar com a necessidade que o mercado chama, né? Então, você ser apaixonado em solucionar o problema para o mercado, né? E não só pela ideia que você teve, porque ela vai evoluir, né? Como o negócio evolui, né? E formar um bom time, você vai precisar de um bom time, né? Em muitas fases, e aprender a pivotar, porque o crescimento muda tudo, muda a regra do jogo. Você mudou o cifrão ali, mudou tudo, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, porque senão pode ser um grande
que ele fica lá no basiquinho, não, tá bom assim, não, não, não. Vai mudar tudo, a regra vai mudar, né? Vai mudar. A única coisa que nós temos certeza agora é da mudança, com toda certeza, porque o mercado está muito volátil, né? A gente vê que a IA globalizou ainda mais, a inteligência artificial está globalizando ainda mais rápido, né? O conhecimento. A inteligência não é mais agora individual, ela está democratizada. Ela está se Uhum. democratizando. A inteligência artificial permite essa democratização de inteligência. Então, ou seja, para mim, a inteligência vai virar commodity, tá? Ou seja, o teu conhecimento que tu sabe hoje vai virar commodity. Então, a única coisa que você vai permitir você continuar avançando é mudar a tua cabeça. É mudar, tá o tempo todo mudando, propondo novas coisas, vendo o que tá dando certo, não achar que já tá com o jogo ganho, o jogo só termina quando acaba mesmo, só quando o juiz apita lá no final, quando Deus manda mesmo a gente terminar esse jogo da nossa vida, mas tá o tempo todo olhando que você precisa saber que o que te levou, o que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar para o amanhã. Eu boto muito também essa frase aqui dentro da Hub Local, isso é pura verdade, foi um dos grandes aprendizados que eu tive para chegar até aqui, tá? E continuo andando, como eu disse, finalizou agora, amanhã tem mais. Verdade. Não, Felipe, foi muito bom o papo, muitas sacadas legais, foi muito bom te conhecer, prazer mesmo. Espero que quem está ouvindo a gente tenha sacadas interessantes. Aí, se tiver algum comentário, deixa para a gente agora. Os podcasts aceitam comentários, perguntas, deixa que a gente responde. Vai ser um prazer ajudar vocês. Felipe, muito obrigado pela participação e até a próxima vez. Eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez, um abraço para todo mundo. Fico aqui à disposição de vocês para batermos mais papos aí nas redes sociais. Um grande abraço. Combinado. Se você que está ouvindo a gente gostou, compartilha, deixa essa mensagem, leva essa mensagem para mais pessoas e a gente vai agradecer. Um grande abraço e até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.